este culto terminar, você possa sair daqui dizendo: Deus falou comigo. Esta é a minha oração. Tomemos a Bíblia esta noite, por favor. Abra a sua Bíblia no último livro do Novo Testamento e também da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 12. Nós vamos ler esta noite os versículos 10 e 11. Apocalipse, capítulo de número 12, versículos 10 e 11. Se você encontrou na sua Bíblia Apocalipse, capítulo 12, versículos 10 e 11, por favor, diga amém. Está escrito: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Verso 11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia é com certeza um presente de Deus para a humanidade. Bíblia, cuja palavra do grego biblos é coleção de livros. São 66 livros escolhidos por Deus, inspirados por Deus e dados a nós para nossa orientação, edificação, exortação, consolação. Nós somos o povo da Bíblia Sagrada. Nós somos a geração da Bíblia Sagrada. E esta noite eu creio que vale a pena olhar para o livro do Apocalipse. Apocalipse, que é a revelação que Deus deu para que a sua igreja fosse inteirada das coisas que ainda haviam e hão de acontecer. Basta começar a ler o Apocalipse para ter esta visão. No capítulo 1, versículo 1 em diante, o texto diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o qual deu testemunho da palavra de Deus. E eu acredito sinceramente que não existe nada no universo que seja mais poderoso do que uma palavra que sai da boca de Deus. Eu particularmente acredito que não haja nenhuma ogiva atômica, nenhuma ferramenta, nenhuma arma, nenhum poder que seja maior do que o poder de uma palavra que sai da boca de Deus. Jesus, o nosso Salvador, foi quem disse em Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nós entendemos que a palavra que sai da boca de Deus alimenta, a palavra que sai da boca de Deus sustenta,
A palavra que sai da boca de Deus fortalece. A palavra que sai da boca de Deus levanta. A palavra que sai da boca de Deus dá vida. A palavra que sai da boca de Deus faz o que não existe existir. A palavra que sai da boca de Deus faz o dia ser dia e a noite ser noite, pois é o testemunho da Escritura de que tudo que foi criado pela palavra de Deus. Tudo que existe pela palavra de Deus. Pela palavra Deus criou o sol, pela palavra Deus criou a lua, pela palavra Deus criou as estrelas, pela palavra Deus criou a terra, pela palavra Deus plantou floresta, pela palavra Deus fez água se separar da porção seca, pela palavra Deus estabeleceu tempos e estações, pela palavra Deus criou o homem, pela palavra Deus deu vida ao homem, pela palavra Deus estabeleceu Israel, pela palavra o mar vermelho se abriu, pela palavra pão caiu do céu, pela palavra a água saiu da rocha, pela palavra o Jordão se abriu, pela palavra caiu a muralha de Jericó, pela palavra Deus levanta profeta, pela palavra Deus levanta sacerdote, pela palavra Deus levanta levita, pela palavra Deus levanta pregador, pela palavra Deus levanta pastor, pela palavra ele curou o cego, pela palavra ele tirou a lepra do leproso, pela palavra ele fez o filho da viúva de Naim ressuscitar, pela palavra ele tirou Lázaro do sepulcro, pela palavra ele trouxe a filha de Jairo à vida, pela palavra ele fez 5 pães e 2 peixes, alimentaram a multidão, pela palavra ele fez água se tornar vinho, pela palavra ele andou sobre o mar, pela palavra ele fez o vento se calar, pela palavra ele fez o mar se aquietar, pela palavra ele expulsou Satanás, pela palavra ele venceu, pela palavra ele está de pé, pela palavra ele está vivo, pela palavra ele está presente. Não existe nada mais poderoso do que uma palavra que sai da boca de Deus, e nesta noite nós temos o privilégio de estarmos reunidos em torno desta palavra. Nós temos o privilégio de nos alimentarmos do livro do Apocalipse, que foi escrito por João, filho de Zebedeu e Salomé, também irmão de Tiago. João, que foi o discípulo remanescente quando todos já haviam morrido: Pedro, Paulo, Tiago, André, Mateus, Bartolomeu, quando todos já haviam morrido, na sua grande maioria sentenciados à morte pelo Império Romano. João ainda estava vivo. Foi Jesus quem disse para Pedro: se eu quero que ele viva até que eu volte, que te há de mistério. E a verdade é que João permanecia vivo, pregando na igreja de Éfeso e dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros. A vida de João começa a incomodar o imperador romano, que com muita astúcia manda matá-lo, usa todos os artifícios da lei romana para matar João. Mandou colocar João numa pia ou numa chapa de ferro aquecida com fogo para que ele se queimasse, mas colocaram João na chapa de ferro e ele não se queimou. Também mandou mergulhar o apóstolo de Deus no caldeirão de azeite fervendo. Era para queimá-lo, mas o azeite não queimou. Diz a história que um soldado romano perguntou para João: ó João, por que o azeite não te queima? E a resposta do servo de Deus: porque o
amigo, você mergulha alguém no tacho de azeite. Quando tira, não tem outro jeito, sai pingando azeite. A minha oração como crente pentecostal é que você saia do Comaderbe esta noite pingando azeite. Por alacante como sim, João é levado como última instância, expatriado para a Ilha Rochosa, inóspita, no mar Egeu, chamada Pátimos. E estando em Pátimos, a Bíblia diz que a família não pode visitá-lo, ele está só. Os amigos não têm acesso a ele, ele está só. Os companheiros de ministério não podem chegar lá, ele está só. Mas quando a terra não pode chegar, o céu chega. Quando a terra não pode visitar, o céu visita. Quando o homem não pode te alcançar, Jesus levanta do trono e diz: estou descendo, Pai. Onde é que tu vai, meu filho? Eu vou em Pátimos. Fazer o quê? Visitar meu amigo. A família não pode, os amigos não podem, os parceiros de ministério não podem. Mas quem é que disse que eu não posso? Quem é que disse que eu não chego? Quem é que disse que eu não desço? Quem é que disse que eu não faço? Eu quero ver, você consegue trancar o ontem. Quero ver trancar Jesus. Jesus vai onde quer, chega onde quer, faz o que quer, gasta o que quer. Jesus vai chegar na ilha. E diz o texto no capítulo 1 que João, no dia do Senhor, estava em espírito. Eu gosto, pastor Antônio Santana, desta expressão, porque tiraram tudo de João: liberdade, acesso à família, acesso à igreja, tiraram dele o culto. Mas tem uma coisa: ninguém é capaz de arrancar o Espírito Santo da vida do crente. Pode tirar tudo, mas o Espírito ninguém tira de você. Pega na mão de um crente, eu estou sentindo graça para pregar. Pega na mão de um crente e diga para ele: o Espírito de você ninguém tira, a presença de você ninguém tira, a unção de você ninguém tira. Se você não acredita, faça 30 segundos de silêncio, mas se crê, faça barulho de adorador. João vai testificar, vai contar testemunho e dizer: no dia do Senhor eu me achei em espírito, e de repente eu ouvi por detrás de mim uma voz falando comigo. E quando eu virei-me para ver, é ele, é ele, é ele, é ele. O cabelo é branco, o rosto brilha como o sol, os olhos são como chama de fogo, da boca sai uma espada afiada nos dois gumes. A roupa é de linho puro, branco, resplandecente. O pé é como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Está cingido com cinto de ouro. E João diz: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas sabe o que ele fez? Colocou a sua mão direita sobre mim e começou a falar com João, dizendo: João, não temas, eu sou o primeiro, mas eu também sou o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Esta expressão bíblica, ela é personificada. Só Jesus tem ela, só Jesus é digno dela. Se tivéssemos aqui o testemunho de Allan Kardec diria: eu vivi, morri e estou morto. Se tivéssemos aqui o testemunho de Tairu Taniguchi, ele diria: eu vivi, morri e estou morto. Se tivéssemos aqui o testemunho de Siddhartha Gautama Buda, ele diria: eu vivi, morri e estou morto. Se tivéssemos aqui o testemunho de Mahatma Gandhi, Gandhi diria: eu vivi, morri e estou morto. Mas o que vale no Comaderbe é o testemunho de Jesus: eis que vivo, fui morto, mas eis aqui estou
sempre. Tanto verdade é que a comprovação histórica do Cristo da igreja é visitada todos os anos por milhões de pessoas. Quem vai a Lyon, na França, o túmulo de Allan Kardec diz: aqui jaz Allan Kardec. Mas quem vai em Jerusalém, Israel, o túmulo de Jesus está escrito: ele não está aqui. Sabe o que eu acho lindo? Já disse isso várias vezes, vou dizer de novo. Tem gente que gasta uma fortuna e é digno de se gastar, deve ser uma viagem extraordinária, vai até Jerusalém, mas quando chega na boca do túmulo, há um recado lá: ele não está aqui. Gente atravessou o oceano para chegar na boca da tumba e dizer: ele não está aqui. Eu nunca fui a Israel, mas eu cheguei no grande templo de Ribeirão Preto e a placa aqui é outra: Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Para um Jesus que está aqui, a gente está quietinho demais. Chacoalha esse crente do teu lado e diga: Jesus está aqui, Jesus está aqui. Não, pelo amor de Deus. Cadê sua mãozinha levantada? Cadê tua boca aberta? Cadê teu grito? Cadê teu glória? Não, quem está aqui é Jesus, igreja. Orabagai, que for, que for, que tá. Manuque de Quedel e de Canabra Folha. Sim, amados, sim, queridos, a partir da revelação do Cristo, João então começa a receber dele orientação, e a primeira preocupação de Jesus é com a igreja. O que está em primeiro plano no Apocalipse é a igreja, o Cristo que tem cuidado da igreja, o Cristo que tem mensagem para a igreja, o Cristo que continua falando com a igreja. Mas logo depois, no capítulo 4, porque até o capítulo 3, as coisas, as revelações, as palavras estão no âmbito terreno. João está na terra, mas quando chega no capítulo 4, João testifica dizendo: e eu olhei, e eis uma porta aberta no céu, e a voz que primeiro falou comigo falou de novo dizendo: sobe, João, está na hora de subir, João, está na hora de sair da terra, João, está na hora de sair deste mundo, João, está na hora de sair da ilha, João. A voz que falou pela primeira vez falou de novo. O que é que o senhor está dizendo, negrão? Eu estou dizendo que vai chegar a hora que a voz que falou vai falar de novo e vai dizer: sobe, igreja, sobe, sobe, igreja, tem uma porta aberta no céu para a tua vida. Não, por favor, ajude o negrão, aponte o dedo de profeta para alguém e diga: tem porta aberta no céu para ti. Diga com graça, diga com autoridade, diga, você está num culto pentecostal, diga: tem porta aberta no céu para a tua vida. Esta feita, João vai receber uma gama de revelações extraordinárias que até hoje é estudada, prescrutada, escrutinada, para se entender aquilo que Cristo tem a nos falar. Mas exatamente esta semana eu me deparei com o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Exatamente esta semana eu parei para ler as sentenças deste livro. Exatamente esta semana eu parei para estudar Apocalipse 12, e apesar de estar num contexto escatológico, apesar de estar dentro do livro do Apocalipse, o capítulo 12 é profético. Por que, pastor? Porque a tratativa do capítulo 12 de Apocalipse está falando de Israel como nação geradora, está falando de Israel no plano da salvação, está falando de Israel como
nação escolhida para ser a provedora do Messias. Está falando de Israel dentro do plano da graça. Está falando de Israel como nação da qual vieram os profetas, da qual veio o culto, da qual veio a lei, mas muito especialmente está falando de Israel, nação messiânica, nação do Messias. E é então que eu comecei a entender algumas coisas, porque o texto, com licença, o texto diz para nós, com toda a autoridade, com toda a relevância, com toda a importância, o texto começa dizendo da fúria de dois personagens: o primeiro, o dragão, o segundo, a serpente. E nós sabemos muito bem que tanto o dragão como a serpente são figuras de Satanás. Todos nós sabemos que tanto o dragão quanto a serpente são manifestações simbólicas de Satanás. E a Bíblia diz que primeiro vem o dragão e investe contra a mulher. A mulher está vestida de sol, tem 12 diademas, a lua lhe acompanha. O que isso quer dizer, pastor? Israel, na visão, no sonho de José, o sol, a lua e 12 estrelas é Israel representado no plano da salvação. É um dragão que investe contra a mulher. O dragão quer pegar a mulher, o dragão quer matar a mulher. Depois nós vemos também a serpente abrindo sua boca e mandando um rio na direção da mulher. A intenção é afogá-la, a intenção é inebriá-la, a intenção é seduzi-la. Mas eu dei glória a Deus, porque os símbolos aqui são Satanás e Israel como nação geradora, envolvida no plano da salvação. O dragão tentou, a serpente tentou, mas Deus se levantou e disse: na minha mulher vestida de sol, dragão não toca. Na minha mulher vestida de sol, a serpente não toca. O que eu estou tentando dizer aqui no Comaderp esta noite é que no plano da salvação, desde o momento que ele começou, Satanás tem atacado, Satanás tem tentado barrar, quebrar, destruir, mas ele não conseguiu. E qual é o segredo da mulher, pastor? O segredo dela é que ela está grávida. O segredo dela é que tem um menino dentro dela. E quem é o menino? É o menino que Isaías disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O menino que está dentro da mulher vestida de sol tem nome: Jesus de Nazaré. Então a gente começa a entender: o diabo não queria que Jesus nascesse, o diabo lutou para Jesus não nascer, tentou matar no ventre, não conseguiu. Quando nasceu, usou Herodes para tentar matar. Quando cresceu, levou ele para o deserto, o Espírito Santo, e o diabo chegou lá para fazer ele pecar. O diabo sempre perseguiu Jesus, o diabo sempre tentou, o dragão tentou, a serpente tentou, o chifrudo tentou, mas chegou o dia, no final da tentação, que Jesus olhou para ele e disse: pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. O diabo não conseguiu, tentou matar Jesus, mas não conseguiu. Quem pode levantar a mão, dar um grito de glória? Jesus sobreviveu à investida do dragão, Jesus sobreviveu à investida da serpente, Jesus sobreviveu à investida de Herodes. E ele está dizendo para você: porque eu estou vivo, a tua vida está garantida. Joga essa mão para cima, solta um grito de glória. Jesus maravilhoso, aleluia. Eu gosto disso. Então é por isso que o aspecto não é escatológico, é profético. Está falando do que Israel seria no plano da salvação, porque o Messias nasceu de Israel. Então é a mulher vestida de sol que está gestante.
É o dragão que está correndo atrás do menino, mas não pega. É a serpente que está correndo atrás do menino, mas não pega. Não, por favor, segura a mão de alguém e diga assim: o diabo não pegou Jesus, o diabo não alcançou Jesus. Eu estou liberando palavras de Deus para a tua vida. Levantou que para sede cantorobra, levantou que de que deu a subidaica. E aí, pastor Jairo, eu comecei a olhar para o texto. Por que tanto ódio do diabo contra Jesus? Por que tanto ódio de Satanás contra o menino? Porque a tentativa de impedir Jesus de chegar, e quando chegou, tentou matar, e quando cresceu, tentou derrubar. Por que tanto esforço? Porque quando Jesus sai do batismo, que confirma a Bíblia, João Batista olhou para ele e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ninguém tem essa prerrogativa, ninguém. É o pecado do mundo, não é de Israel, não. Quando aquele menino de 30 anos, me permita, levantou no Jordão, Deus olhou e disse: Israel gerou, mas o mundo vai receber a voz desse. Olha para cá, eu tenho uma palavra para entregar a você. Estou me esforçando pela mesma. A Bíblia diz então, com voz audível, qual é a intenção de Satanás. Ele sai do Jordão, o céu se abre, Deus fala, o Espírito Santo desce. Glória a Deus. Depois ele começa a escolher pessoas que seriam seus arautos na proclamação desse evangelho. Mas daqui a pouco ele começa a preparar a primeira mensagem. Pastor, a primeira mensagem dele foi: recebereis poder. Não foi. Pastor, a primeira mensagem dele foi: eu sou o multiplicador de pão e peixe. Não foi. A primeira mensagem dele foi: deixa comigo que eu faço água virar vinho. Não foi. A primeira mensagem dele, pastor, deve ter sido: eu sou aquele que anda sobre as águas. Não foi. A primeira coisa que Jesus pregou foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Não estou entendendo, pastor? Então me ouça mais um pouco, eu quero que você entenda por que é tão importante isto. O apóstolo Paulo nos faz entender dizendo: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. O que é que Paulo está dizendo? O reino não é o que Deus te dá, o reino é o que Deus faz em você. O reino não é comida, comida Deus te dá. O reino não é bebida, bebida Deus te dá. O reino não é roupa, roupa Deus te dá. O reino não é calçado, calçado Deus te dá. Então o que é o reino? O reino é o que Deus faz em você. Porque tem gente que come, mas é triste. Tem gente que bebe, mas é depressivo. Tem gente que anda de roupa de marca, mas não tem paz na alma. Mas o crente tem gosto, o crente tem alegria. Pega na mão de alguém, segura forte. Eita, glória na palavra. Segura forte e profetiza para esse amado: o reino está fazendo em você, o reino está agindo em você, o reino está transformando você. O reino vai te levantar, o reino vai te usar, o reino vai te dar graça, o reino vai te dar unção. É o reino. Por isso Jesus veio instalar uma contracultura. É quando a Bíblia diz: o mundo jaz do maligno até Jesus chegar. Hebreus diz que o diabo tinha o império da morte, mas quando Jesus chegou, ele disse: o ladrão não veio senão roubar, matar e destruir. Mas espera aí, Satanás, eu vim para dar vida, eu vim para dar vida, eu vim para dar vida. Leva a mão no ombro de alguém. Manda que a sé. Leva a mão no ombro de alguém. Eu mando que te for que lá. Deus vai usar a tua boca agora.
Eu estou vindo da oração, eu estou vindo da preparação, eu estou vindo da humilhação diante do trono. E o rei me mandou dizer: coloca a mão no ombro do teu irmão e diga para ele: o reino mudou a tua história, o reino mudou a tua vida. Como é que era antes do reino? Antes do reino pecou, apedreja. Como é que era antes do reino? Antes do reino caiu, fica caído. Como é que era antes do reino? Antes do reino não tinha saída. Como é que era antes do reino? Antes do reino tá leproso, continua leproso. Antes do reino tá cego, continua cego. Antes do reino tá aleijado, continua aleijado. Antes do reino tem fluxo de sangue, continua sangrando. Antes do reino está perdido, continua perdido. Mas quando o reino chegou, o reino diz: tá cego, enxerga, enxerga, enxerga. Quando o reino chegou, alguém disse: vou apedrejar. Jesus disse: eu estou aqui. E quando eu estou, ninguém apedreja. Quando eu estou, ninguém joga pedra. Quando o reino chegou, o paralítico olhou e disse: levanta, levanta, levanta. Senhor, é só para ficar de pé. Não, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Glória a Deus. É chegado a vós o reino de Deus. O reino chegou para te dar graça. O reino diz pro perdido: Deus te achou. O reino diz pro caído: Deus te levanta. O reino diz pro pecador: Deus te dá perdão. Eu estou com tanta vontade de pegar na tua mão aí e dizer para você: o reino chegou, te alegra. O reino chegou, te alegra. O reino chegou, te alegra. Ei, agora presta atenção numa coisa: o mundo viveu muito tempo com a insígnia de jazer no maligno. Só tem um problema: a Bíblia chama ele de serpente, a Bíblia chama ele de cão, a Bíblia chama ele de pai da mentira, a Bíblia chama ele de astuto, a Bíblia chama ele de dragão antigo, a Bíblia chama ele de acusador, mas nunca chamou ele de rei. O máximo que disse é príncipe. Príncipe é aquele que tem autoridade limitada, regida por quem é maior. Jesus não. A Bíblia nunca deixou de dizer: ele é rei, ele é rei, ele é rei, ele é rei. É a palavra chuta. Como eu gosto de pregar para um povo inteligente. Deus está dizendo para você: o diabo só vai até onde o rei deixa. O diabo só faz o que o rei permite. Lá fora tem príncipe, aqui dentro tem rei. Tem rei mais. A Bíblia é tão extraordinária nisso. Ela abre as suas páginas para dizer que na sua coxa está escrito: Rei dos Reis. Não entendi, pastor. Ele manda nos príncipes e manda nos reis. Não tem maior que ele. A Bíblia diz dele que o nome dele está acima de todo nome. A Bíblia diz dele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará: ele é Senhor, ele é Senhor, ele é Senhor. Quem crê, não, quem crê na glória, quem crê diz aleluia, quem crê clama santo, santo. Eu estou sentindo a graça dele. Deixa eu adorar um pouquinho, me acompanhe. Vamos adorar ele, vamos adorar ele, vamos adorar ele, vamos adorar a ele, vamos adorar a ele. Quem sabe esta noite, este lugar, este grande templo pode ser tomado pela voz dos adoradores do rei. Se tu não é adorador, vai comer lanche na lanchonete. Se tu não é adorador, vai paquerar lá fora. Agora, se tu é adorador, levanta essa bandeira de adoração.
graça, 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 graça. É a graça que perdoa, é a graça que apaga pecado, é a graça, graça, é a graça que me faz filho de Deus, é a graça que me faz herdeiro do céu, é a graça que colocou teu nome no livro da vida, é a graça que está dizendo: o céu está te esperando, o céu está te esperando, o céu está te esperando. Eu gosto, eu amo, eu fiquei aqui vibrando quando a igreja cantou: deixa o céu descer. A coisa boa quando o céu desce, mas eu tenho uma esperança, não é do céu descer para a terra, é de eu subir para o céu. Só quem tem essa esperança, levante a mão, igreja. Tem alguém adorando? Tem alguém dando glória? Claro que tem. Tem alguém falando a língua do céu? Claro que tem. O reino chegou, o reino chegou, o reino chegou, o reino chegou. Oh meu Deus, chacoalha esse crente do teu lado, desculpa tanto incômodo. Chacoalha esse crente do teu lado e diga: desperta, o reino chegou, desperta, o reino chegou. Tem uma graça nessa igreja, tem. Deixa o negrão pregar, deixa o negrão pregar, deixa. Tem graça levantando o caído, tem graça perdoando o pecador, tem graça. E então vem o texto diz: e ouvi uma grande voz do céu. Tem voz do céu, é a voz de comando, é a voz que ordena, é a voz que faz, é a voz que opera. Não é a terra que está falando, é o céu que está falando. Não é a terra que está no comando, é o céu que está no comando. E a voz do céu começa a dizer: agora está chegada a salvação, porque onde o reino se instala, a salvação chega. E como é que a salvação vem? Ela vem com força, ela vem com o reino de Deus, e ela vem com o poder de Cristo. Salvação não é coisa fraca não, meu irmão. Salvação é Deus pegar alguém da mão do diabo e dizer: diabo, solta, diabo, não oprima mais. O diabo está dizendo: eu estou prendendo para ser drogado. A salvação chega e diz: eu estou libertando para não usar mais droga. Glória a Deus, aleluia. O diabo chega e diz: ela vai ser prostituta. A salvação chega e diz: vai nada, ela vai ser adoradora do rei. Aleluia. Vai ser adoradora. Glória a Deus. O diabo chega e diz: vai ser homossexual. A salvação chega e diz: Deus fez homem para ser homem, mulher para ser mulher. Glória a Deus. Homem, mulher. E a salvação foi as coisas do lugar. Glória a Deus. Levante uma de suas mãos. Releva o emanagandosta. E gobeadará sudi que me dopa. E que obereva sudi candaraia. O Espírito Santo. Oh, aleluia. O Espírito Santo está nesse ambiente. E qualquer pessoa, e toda pessoa agora que estiver com uma mão levantada, vai sentir um toque. Não, eu não estou brincando. Não, eu não estou tentando te emocionar. Eu estou pregando com convicção. Não se assuste se ele começar a batizar. Não se assuste se jovem levantar falando em profecia. Não se assusta se alguém sair marchando no meio da igreja. Não se assusta se alguém receber variedade de língua. Não se assusta se os obreiros começarem a falar como trombetas de Deus que são. Porque agora, neste exato momento, no dia 20, alamando a Cominaita, 28 de julho 2018, 9h
do trono, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Onde tiver um crente com a mão levantada e com os lábios abertos, seja cheio do Espírito Santo agora. Ele encheu Paulo, ele encheu Pedro, ele encheu João, ele encheu Tomé, ele encheu Bartolomeu, ele encheu, aleluia, o nosso irmão Lutero. E agora ele já está enchendo uma menina no coração, já está enchendo outra lá em cima, já está enchendo outro lado. Tem alguém sendo cheio ali, olha lá em frente, olha lá em frente, olha lá em frente, olha lá em frente. Aqui nesse lado, deixa eu ver quem está sendo cheio, deixa eu ver quem está sendo cheio, deixa eu profetizar. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio, em nome de Jesus Cristo. Abre a boca. O maior sonho de Satanás é ver a igreja de boca fechada, mas onde tem o Espírito, a igreja agora. Esse é o barulho do crente. Está gostoso demais. Jesus está gostoso demais. Ele me dá a sua. Ele manda o que fala. Coloca no ombro de alguém e diga: seja cheio. Em nome de Jesus, seja cheio. Em nome de Jesus, seja cheio. Em nome de Jesus, seja cheio. É o reino. O reino não deixa ninguém vazio. O reino não deixa ninguém morto. O reino não deixa ninguém caído. O reino não deixa ninguém perdido. O reino não deixa ninguém angustiado. O reino não deixa ninguém aflito. É o reino. É o reino. É o reino. É o reino. O homem sem o reino, ele tem um vazio. Mas o homem do reino é cheio. É cheio. É cheio. É cheio. Quando você tem um vazio, é porque ele não tem o reino. Mas se ele tem o reino, ele está cheio. 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 Leva a câmera, lava a câmera mais. Lava a câmera. O que vem para tu quer. Deixa o negão pegar. Deixa o negão pegar. É noite de ser cheio. É noite de ser cheio. É noite de ser cheio. Quem está adorando é porque está cheio. Quem está falando língua é porque está cheio. Quem está levantando a mão é porque está cheio. Cheio. O reino de Deus chegou para trazer renovo. O reino de Deus chegou para trazer batismo. O reino de Deus chegou para trazer unção. O reino de Deus chegou para trazer poder. O reino de Deus chegou para trazer força. Receba tudo que o reino tem para te dar. Receba, porque quem clama recebe. Quem clama recebe. Esta geração do Comadep está clamando pelo reino. Então eu vim aqui como profeta. Tudo que o reino tem, Deus vai te dar. Tudo que o reino tem, Deus vai te dar. Esse texto é tremendo, porque ele diz assim: o acusador que os acusava de dia e de noite. Aleluia. Deus levantou Abraão. O acusador chegou lá e disse: é mentiroso. Deus levantou Moisés. O acusador chegou lá e disse: é assassino. Deus levantou Gideão. O acusador chegou lá e disse: é covarde. Deus levantou Sansão. O acusador disse: é prostituto. Deus levantou Sara. O acusador disse: é incrédula. Só que quando o reino chega, o texto é forte. O texto diz: o acusador dos meus irmãos, que os acusava de dia e de noite, o que aconteceu? Caiu. Você entendeu? Eu só vou dizer de novo a você da glória. Esta noite no Comadep está uma sentença de Deus sobre esse tabernáculo de glória. O acusador caiu. Qual é a sentença, pastor? Para os jovens do Comadep, a sentença
A dúvida é que o acusador caiu. Dá um sorriso pro teu irmão e diga: o acusador caiu. O acusador caiu. O acusador caiu. Não, diga para ele, diga para ele, diga para ela, diga para ela: o acusador caiu. Comadre, o acusador caiu. Pastor Jairo, o acusador, o caluniador, levando que faca que te o lavando que te o promotor de sedição, vendo que o boca grande que disse que ia dividir, de que bandaraço que quer, o inimigo que disse que ia envergonhar a tua família, o de que bandaré do povo na campé, o boca grande que disse que tu não tinha ministério, de que tu que vaca lá cantou que fé, o boca grande que te acusou, de que do papá caiu, o acusador caiu. O acusador caiu, tem mais. Antes do acusador cair, nós éramos todos derrotados. Antes do acusador cair, nós estávamos perdidos em nossos pecados. Mas quando o acusador sai, a sentença muda. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Antes do vencerá, eu era perdido, mas do vencedor, eu sou vencedor. É a última coisa que eu vou te pedir. Segura na mão de alguém. Estou terminando a mensagem. Levanta a mão dele para cima, dela para cima. Olha no rosto dele e diga assim: o sangue de Jesus te fez vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Vencedor, 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 vencedor. E eles o venceram pelo sangue. 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 Enquanto tu não adorar, eu não paro aqui. E eles o venceram pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Ai, eu estou sentindo muita graça, eu estou sentindo muito poder. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue eu sou vencedor. Pelo sangue você é